pessoal, do que é que vamos falar? Documentário do Michael Jackson. E o que é que acontece? O documentário são quase 4 horas, faltam-me 20 minutos e eu não consegui ver. Não quero ir ver agora, vou ver amanhã, mas quis mesmo fazer este vídeo sem o terminar. Isto porquê? Eu vou falar abertamente porque foi à semelhança do R. Kelly, eu acredito que a maioria dos meus subscritores não vai ver isso, e quem for, não veja este vídeo porque eu vou falar abertamente, com spoilers, é um documentário. Então o que é que acontece aqui? Eu cresci com o Michael Jackson, não é? O Michael Jackson é o rei e a Madonna é a rainha. Michael Jackson é o gênio. E eu, naquela biografia que já vos mostrei dele, até vos contei que o senhor disse que não conseguiu achar prova nenhuma que efetivamente o Michael Jackson tivesse tido algum abuso de menores, porque inclusivamente penso que 2 casos, ou 1 ou 2 casos de uns sururus que houve, depois os pais chegaram a um acordo com o Michael Jackson por, foi entre 5 a 25 milhões de euros que eles fizeram o acordo. O que é que acontece? Esse caso é falado aqui neste documentário. Então, eu sempre ouvi piadas no South Park, no South Park, esse episódio é brutal, é no Neverland. Li hoje no post do Nuno Marco que os Simpsons optaram por apagar o episódio com o Michael Jackson. Pronto, eu sempre ouvi umas bocas e mais não sei o quê. O que é que eu achava? Que realmente o Joe o tinha castrado quimicamente, isso é um mito urbano, e que ele nem sequer tivesse um órgão funcional. Ele tem um órgão, agora coitado, agora já está mais a raiz que sei lá o que já morreu, né? Mas ele tinha um órgão, um pénis funcional, cheio de sangue na guerra. Não sou psicóloga, não posso ir atrás dizer que estes comportamentos vêm do que é que o Joe lhe fez e mais não sei o quê, isso eu não sei. O que é que acontece aqui? Neste documentário temos o Wade e temos o James, 2 rapazes de 30 e tal anos, eu acho que eles nem 40 anos têm, casados e já cada um com um filho. Primeiro quero dizer-vos, este documentário não é como muitos documentários que eu vejo, por exemplo, como o do R. Kelly, como o do Michael Moore, que vocês estão a ver e a maneira que ele está editado é sensacionalista e pode ser parcial, embora eu acredite sempre em tudo que veja nos documentários. Prova disso é o Making a Murderer, não é? Pronto. Eu penso, a minha opinião deste documentário em relação às imagens e à edição, ele é muito clean. Até a própria música é quase sempre uma música, não é bem da Disney, mas é aquela música que nos faz lembrar as cerimónias dos Oscars, uma música muito cinematográfica, muitas imagens de drone, nada sensacionalista, a sério. E estes 2 rapazes, cada um na sua casa, não é? Durante as quase 4 horas destes 2 episódios, vão contando a sua história com Michael Jackson. Ou seja, eles, em alturas diferentes das suas vidas, eram 2 crianças que eram tipo mini Michael Jacksons, que o imitavam. Um começou com 5 anos, 5, 7, e o outro já era um bocadinho mais velho. E o que é que o Michael faz? O Michael, resumidamente, o Michael todos os anos arranjava um novo best friend, que era sempre uma criança, e com a autorização dos pais, obviamente, o Michael fazia amizade com estas famílias, porque era uma pessoa que se sentia muito sozinha, como vocês sabem, não é? E ele gostava de estar em casa destas famílias, era tratado como um membro da família, tudo espetacular, ajudava as pessoas, muito humilde. E vocês vão vendo o documentário e vocês vão percebendo que ele tinha o seu próprio MO, o seu modus operandi. O que é que ele fazia? Isto eu acredito que não fosse de propósito. Pronto, ele criava a amizade. Só que ele depois começava a fazer o que todos os pedófilos fazem. Não vou contar pormenores porque depois vocês veem, mas ele começava a criar uma rede, uma parede
entre ele e a criança e os pais. Por exemplo, quando era em hotéis, ele cada vez mais, ele ficava sempre com o miúdo no seu quarto e cada vez mais os pais iam ficando numa suíte ou no andar abaixo, ou não sei o que, isto com o tempo. Pá, os pais não tinham, tanto de um menino como do outro, não tinham nada que apontar, obviamente, confiavam no Michael. Se calhar vou ser um bocadinho gráfica, vou dizer-vos o que é que ele fazia com as crianças. Pronto, aquilo em Neverland, estes dois descreveram muito bem como é que era Neverland e o realizador pôs uma planta, portanto aquilo não é tanga, porque a Elisa disse-me que, eu não vou ler nada, eu nem uma crítica de um filme vou ler, quanto mais isto, mas a Elisa disse-me que há pessoas, os mega fãs do Michael Jackson estão a dizer que isto é tudo forjado. Então, prova que estas pessoas estiveram lá dentro, não é? As camas, todas as camas que havia em Neverland, as salas de cinema, todos os sítios onde eles faziam sexo. Então, como é que ele começava? Ele começava a tocar nas pilas dos miúdos. É que um deles começou aos 7 anos. O outro já tinha, tem que ser gráfico a explicar, ele disse, eu ainda nem me masturbava, ele tentava, aquilo não saía nada, mas foi o Michael Jackson que os ensinou a masturbar, depois pedia a eles para fazer a mesma coisa, muitos beijos, linguadões, muitos mesmo, tomarem banho juntos, tudo, sexo anal não, atenção, isso é outra parte. Mas pronto, não. Mas pronto, eram namorados. Eles eram namorados e ele tentava sempre depois, na amizade com os miúdos, virá-los contra os pais. E depois eles eram o flavor of the year, portanto, cada ano eram deles. E depois estes miúdos gostavam muito do Michael. E o Michael era o ídolo deles, era o pai, era o irmão. E o Michael demonstrava que aquilo que eles estavam a fazer não tinha nada de mal, era apenas a maneira que eles tinham de consolidar a sua relação. Inclusivamente com um deles, ele mostrou as alianças que eles compravam, que eram como se fosse um casamento. Tudo debaixo dos pais. Os pais nunca desconfiaram. O que é que acontece? Macaulay Culkin entra em ação. E estes dois são passados, ele deixa de ligar a estes. Passado uns tempos, o Michael começou a andar com outro puto também. Eu quando digo começar a andar, já nem estou a dizer de abusos, mas obviamente, não é? Mas arranjou um novo amiguinho. E esse miúdo, os pais acusaram-no dessas coisas. O que é que acontece? O nosso Michael telefona a estes dois. Pá, vocês têm que me ajudar. E eles, durante toda a vida, até certo ponto, não é? Por isso é que o documentário foi feito, até certo ponto eles negaram tudo. Vê-se os miúdos pequenos a testemunharem, não, Michael nunca, Michael era incapaz. Mas esse que disse, o Michael era incapaz, não, nunca me tocou. Ele a contar, imagino o que é, eu com 7 anos, um homem com um pénis de homem, adulto, a pôr-me na boca. Vocês não choram no documentário, talvez agora mais para o fim, pronto, aqueles 20 minutos já estava ali a apertar, já me estava eu também a emocionar, não sei como é que será o desfecho, mas os pormenores, pronto, vocês depois vão ver. A minha opinião, eu não tenho dúvidas nenhumas que ele fez isto. Eu nem sei se posso dizer assim, enganou-me bem. Porque eu, às vezes, até no meio das pessoas, eu dizia, não digas que ele é abusador, porque ele não há prova. E depois mostrou quando ele casou com Lisa Marie Presley e quando ele casou com o meio dos filhos, ele telefonou aos miúdos, atenção que eu agora tenho que estar menos vezes contigo, porque eu tenho que fingir que sou casado com esta mulher. E mesmo quando ele foi acusado, o Macaulay Culkin foi testemunhar a dizer que ele nunca tinha passado nada, ele foi ilibado, not guilty, tudo maluco. Mesmo depois do not guilty, ele continuou a ter sexo com estes rapazes, sempre. A namorar com eles, ou sei lá o que é que ele fazia com eles. O gajo é muito esperto, houve uma vez que ele tentou, foi a primeira vez e única, com um deles já ele era adolescente, sexo anal, o rapaz disse que não aguentou, gostou muito,
O motorista vai pô-lo à casa da mãe e o Michael Jackson telefona-lhe a seguir, vem cá já urgente. Lá foi o motorista pescar outra vez e o Michael diz-lhe, as cuecas que tu usaste, onde é que as fizeste? Pus para lavar. Vai ver se as cuecas têm algum pinguinho de sangue para... por causa da prova. O miúdo chegou a casa, foi ver, tinha e mandou fora. Agora é assim, se isto me revolta, epá, revolta-me muito. Mas eu não sei, epá, eu não sei. Eu ainda não consigo processar porque eu... Pronto, eu às vezes dizia assim, epá, não digam que ele é abusador, ele tem traumas, ele era uma criança grande e gostava era de brincar com as crianças. Ele era uma criança grande, ele gostava de brincar com as crianças, mas ele molestou muitas crianças. E isto é o meu ver, isto é o meu parecer ao ver o documentário, e eu acredito porque, até mais do que o Netflix, os documentários da HBO, epá, são credíveis, sempre foram. E eu, para mim, a ideia que eu tenho, e ninguém me tira, que ele molestou estes dois homens, molestou mais crianças, quiçá, se calhar também molestou o Macaulay Culkin, porque estas pessoas até certa altura nunca abriram a boca, porque um deles foi muito longe na vida, vocês depois percebem, e ele nunca queria admitir isso, nem perdia os fãs, perdia a mãe, a mulher, pronto, mas estes dois mudaram muito, entraram, sempre lidaram bem, mas quando foram pais e os filhos começaram a chegar à idade que eles tinham quando aquilo aconteceu, foi quando a ficha caiu e eles começaram a entrar em depressão e grandes problemas e mais não sei o quê. Já vou em 12 minutos, mas quero dizer-vos que, embora me faltem 20 minutos, adorei o documentário. Foi a primeira coisa que eu fiz hoje. Olha, nem vos vou contar, mas liguei para a HBO, chateei-me com aqueles gajos, uma cambada de incompetentes. Depois eu falo sobre isso num vlog parvo, que não é agora o sítio. Mas vejam, só quem é fã, porque são 4 horas, não é? Mas a minha opinião realmente é que ele foi um child molester, enganou muita gente, e não sei, se calhar, não sei, ia dizer, se calhar preferi que nunca tivesse aparecido este documentário, não, que estas pessoas merecem que isto se saiba. Mas nunca mais eu vou ouvir uma música e não pensar neste documentário. Não sei, estou com mixed feelings, porque pá, foi uma pessoa... Quando eu tinha 6, 7 anos, ao domingo havia um programa do Luís Pereira de Sousa. E nesse dia deu pela primeira vez na televisão portuguesa o teledisco do Thriller. E o meu pai gravou numa cassete. E eu vi o teledisco. À noite não dormi, cheia de medo, e sempre que ia ver, o meu pai gravava cassetes de telediscos, e aquela cassete era a cassete número 2, que o meu pai numerava a todas as cassetes com os nomes escritos, o que é que cada cassete tinha, claro, não é? Cassetes de telediscos, cassetes de desenhos animados, tudo, não havia misturas, obviamente, isto tem de vir de algum lado. E depois, eu lembro que aquela cassete dos telediscos era o número 2, era o segundo teledisco da cassete, o primeiro era o Uptown Girl do Billy Joel, e a seguir começava o Thriller, e eu ia ver e tinha medo, mas continuava a ver. Pronto, o Michael Jackson realmente fez muito parte da minha vida, e isto mexeu muito comigo, como mexeu quando li a biografia do Tom Cruise e vi o documentário da Scientologia. São níveis diferentes, não é? Nem vos digo qual era a posição que o Michael Jackson pedia às crianças para se porem para ele se masturbar. Not cool. Epá, se alguém vir, comente aqui, está bem?